Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à oitava aula do curso de CorelDRAW Essencial aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer a criação de um convite para festa com temática infantil. Nesse caso foi o convite que eu fiz quando a minha esposa fez o chá de fraldas do nosso filho. Então eu vou te mostrar todo o passo a passo, desde a ideia do modelo que eu usei como base para a criação do convite, até a execução do convite finalizado. Esse convite ele foi feito para uso digital, ou seja, para enviar por WhatsApp, por e-mail, então eu não tomei aqueles cuidados e aqueles ajustes que foram necessários para fazer o cartão de visita na nossa aula passada. Caso você vá fazer um convite para impressão em gráfica, você precisa observar tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. Nesse caso, não vai ser observado porque ele vai ser usado digitalmente. Lembrando que se você quiser umas aulas adicionais sobre Corel, é só acessar o primeiro link aqui da descrição e você pode conferir mais informações lá no nosso site. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer quando você vai criar um convite, um folder, um cartão de visita, você vai procurar algum modelo na internet. Isso é inevitável e todo profissional da área faz. Não tem como dizer que não. Você não vai pegar o Corel, criar um arquivo e começar a desenhar do nada. Você tem alguma ideia em mente de algum modelo que você já fez ou já viu, ou você vai procurar algum modelo. E foi exatamente isso que eu fiz para começar a criação do convite. A primeira coisa foi procurar um modelo, um layout dentro do qual eu queria trabalhar, para ter uma ideia de como ficaria depois de pronto. Na verdade, quem fez isso foi a minha esposa, mas enfim, eu vou mostrar para vocês o trabalho de pesquisa de um modelo para você ter um norte, para você saber como seguir. Geralmente eu utilizo sites como o Pinterest, por exemplo, para fazer esse tipo de pesquisa. Então o que foi feito aqui? Foi colocado aqui na pesquisa, convite chá de bebê. A partir disso aqui, foi-se olhando modelos e vendo o que ficaria interessante dentro da temática ou dentro daquilo que a gente gostaria de ter. E foi-se navegando aqui nos modelos, você pode procurar e tem muita coisa disponível. Inclusive você pode filtrar aqui por menino, por menina, para você ter um filtro específico. Mas daí não foi o caso. O que aconteceu? A gente chegou num convite que era parecido com esse daqui, só que não exatamente ainda. Então, procurando nos modelos, a gente encontrou um layout que a gente queria utilizar, que era mais ou menos isso daqui. Só que esse caso aqui é um convite para chá de menina e o nosso era de menino. Então, desenhando esse layout aqui com temáticas em tons de azul e cinza, que era o que a gente queria trabalhar. Então, o começo, a base de trabalho é esse modelo aqui, que é o que a gente vai utilizar. Então, o que eu costumo fazer? Pega o modelo aqui, salva ele. Então, eu vou salvar aqui. Eu criei uma pasta dentro da minha pasta do curso aqui com o nome do meu filho e eu salvei aqui dentro esse convite para começar. Então esse é o primeiro passo, sempre você começar a buscar o layout, o modelo dentro do qual você quer trabalhar. Então definido, era mais ou menos isso que a gente queria. Depois de definido um layout, você vai precisar utilizar algum tipo de imagem, algum tipo de bitmap ou vetor já, para ilustrar o seu convite, o seu folder. Sempre você vai precisar de alguns elementos de ilustração. No nosso caso, a gente queria, ao invés dos elefantinhos aqui, a gente queria um bebezinho, um vetor, um desenho, uma caricatura, alguma coisa de um bebezinho. Daí entrou esse outro site aqui, o freepik.com. Nesse site aqui você consegue encontrar muitos vetores gratuitos para utilizar. Então o que acontece? Aqui a pesquisa tem que ser feita em inglês. Aliás, dentro do Pinterest também você pode fazer a pesquisa em inglês porque você encontra resultados bem diferentes dos resultados tradicionais. Então, ao invés de chá de bebê, você procura pelo termo em inglês que é baby shower e convite é invite. Então, baby shower, você vai pesquisar por convites aí de chá de bebê que os americanos costumam utilizar, que as pessoas de língua inglesa costumam utilizar. Então você tem outra série de modelos. Essa é uma dica para você. Sempre pesquise em português e inglês, que você vai encontrar muitos layouts, muitas variantes para você trabalhar. Muitas vezes você acha layouts mais interessantes pesquisando pelo termo em inglês. Bom, dito isso, voltamos aqui para o freepik.com. Aqui a pesquisa obrigatoriamente tem que ser feita em inglês. Então aqui eu coloquei baby shower. E eu fui procurar o vetor que eu queria utilizar. Nesse caso você pode marcar aqui só vetores, só fotos, arquivos PSD, ícones, só gratuito. Se você quer gratuito e premium, daí você pode definir. Olha só quanta coisa que tem aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui só vetores e só gratuitos. Daí eu fui pesquisando, fui rolando aqui os resultados até encontrar aquilo que eu queria utilizar. Isso aqui tudo são vetores que você pode utilizar, que você pode fazer o download e usar.
Mas a gente decidiu que queria utilizar esse bebezinho aqui no nosso convite. Então eu abri essa imagem aqui, ó. Então eu fiz o download disso aqui. Na opção gratuita, vou abrir aqui o arquivo, é um arquivo zip. E dentro desse arquivo aqui você tem alguns tipos de vetor aqui. Você tem um arquivo encapsulado, um PostScript, e também um arquivo do Adobe Illustrator. Ambos você consegue importar para dentro do Corel. Aqui o JPEG é a visualização do item que você acabou de baixar. Então essa aqui é o preview do item. Aqui as fontes que foram usadas, se você vai usar o vetor, que nem no caso aqui tem textos também, ó. Então vai ter as fontes que foram utilizadas. Eu queria só o vetor. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Dentro da pasta aqui do meu convite, eu vou descompactar aqui o PostScript e o arquivo do Adobe Illustrator. Vou descompactar aqui dentro, vou deixar eles aqui para utilizar e eu já não preciso mais desse arquivo zip aqui. Então eu já tenho todo o material que eu vou usar para fazer o meu convite. Eu tenho o layout, eu tenho a ilustração que eu vou usar e o restante eu vou ter que desenhar tudo a partir das ferramentas que o Corel me oferece. Bora começar então. Eu poderia ter criado em pixels o arquivo, mas eu fiz em centímetros para caso se resolvesse imprimir depois eu já ter um arquivo com o tamanho pré-definido, mas não foi o caso. Então nesse caso aqui eu vou replicar exatamente aquilo que eu fiz. Eu criei um arquivo de 10 por 15 centímetros, se fosse imprimir seria o tamanho daquelas fotinhos menores que você imprime em qualquer estúdio fotográfico, em qualquer livraria você consegue imprimir. Então essa que foi a ideia, criar em 10 por 15, caso precisasse imprimir já seria mais fácil de trabalhar. E no formato de retrato, porque a maioria das pessoas ia receber por celular, então para visualizar certinho na tela do celular sem precisar virar a tela. O padrão de cores foi RGB, porque vai ser visualizado em tela de computador, e se for impresso, vai ser impresso provavelmente em uma papelaria, então não vai ser com impressora de gráfica com 4 cores. E a resolução que eu usei foi 100 dpi, porque vai ser visualizado online pela web a maioria das vezes. Então essa foi a configuração que eu criei do meu arquivo. Bom, antes de começar a trabalhar, deixa eu só salvar meu arquivo aqui dentro da pasta correta. E agora é só começar a criação do nosso convite. Você deve ter percebido que eu já estou com duas paletas de cores aqui na lateral. Eu tenho a CMYK, a CMYK que a gente usou na aula passada, e eu coloquei aqui a RGB padrão, que é a que eu vou utilizar hoje. Então esses mais próximos da borda aqui, que são as cores que eu vou usar para a confecção do nosso convite. Bom, para começo de conversa, eu vou fazer essa moldura central aqui enquanto a minha tela está vazia, para ser melhor de visualizar e melhor de fazer isso aqui. Eu poderia importar isso aqui para dentro do Corel e fazer uma vetorização dessa parte aqui, manualmente, dessa borda aqui, para ter esse objeto. Só que eu vou mostrar uma outra forma de você criar isso manualmente para deixar bem mais simétrico. De qualquer forma, se você fosse vetorizar por aqui, teria que fazer um lado para inverter e depois criar os outros, para todos eles ficarem exatamente com a mesma medida. Mas vamos à prática. Então, fazer essa moldura central aqui para começo de conversa. Eu vou colocar algumas linhas guia aqui, na horizontal e na vertical. Uma coisa que eu acho que eu não mostrei no outro vídeo é como alterar uma linha guia. Então, deixa eu puxar uma aqui, ó. Eu puxei uma linha na vertical. Ela está aqui na posição 4,2 centímetros. Eu quero que ela fique bem no meio do meu arquivo. Ele tem 10 de largura, então eu coloco aqui 5 centímetros e eu dou um modificar, e daí eu modifico a minha linha guia. Aqui na horizontal, a mesma coisa. Eu coloco aqui, eu tenho 15 centímetros, então 7,5, modificar. Você pode não só adicionar, mas também modificar as linhas guias para você trabalhar. Aqui na parte de cima, eu vou colocar uma linha guia aqui mais ou menos. Como eu tenho 15 centímetros, eu vou deixar 1 centímetro da borda aqui, então eu vou deixar essa linha aqui em 14. E aqui na lateral eu também vou puxar uma para cá. Só que nesse caso aqui, se eu deixar 1 centímetro, vai ser muita distância. Deixa eu colocar um aqui, modificar. Não, até que não. Então 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. A gente vai fazer o desenho e qualquer coisa a gente altera isso depois. Como que eu vou fazer então aquela moldura, aquela curva que eu quero fazer? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui o zoom, deixar mais ou menos nessa parte aqui. Eu vou criar com o Bezier alguns pontos aqui para a gente modificar depois. Então eu vou fazer aqui o ponto final, que vai ser o ponto mais puxadinho da moldura, esse ponto aqui, ó. Bom, então eu vou fazer aqui o ponto inicial, que vai ser mais ou menos aqui. Depois, qualquer coisa, a gente puxa ele um pouquinho para cá. Eu acho que esse 1 centímetro aqui vai ficar muito distante da borda, mas vamos testar, ó. Vou fazer aqui o ponto inicial. Daí eu vou fazer mais um outro ponto por aqui assim, mais ou menos. Um outro ponto por aqui, mais ou menos.
e outro ponto lá para finalizar. Então é mais ou menos isso para começar a trabalhar. Agora eu vou pegar a ferramenta Forma, eu vou selecionar aqui esse ponto, eu vou converter ele em curva e eu vou dizer que ele tem que ser suave. Esse ponto aqui converte em curva e suave também. E os pontos finais aqui também você converte em curva cada um deles. Todos eles devem ser convertidos em curva. Agora a gente vai trabalhar a curvatura daquele desenho. A gente começa por aqui, ó. Aqui ele vai fazer essa pontinha mais ou menos. Esse ponto aqui, ele tem que vir um pouquinho para cá. Essa parte aqui vai fazer então esse balão. Notem que eu passei um pouquinho para fora da linha guia. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar um pouquinho para fora da linha guia. Vou fazer aqui a curvatura de forma que ele suba um pouco o canto e baixe essa parte aqui. E esse ponto aqui, que está ali no canto, no encontro das linhas guia, eu vou fazer aquela pontinha aqui, ó. Mais ou menos como esse. É quase isso que eu quero, só que eu não quero tão para fora. Então eu vou voltar um pouco aqui, ó. Aqui eu vou voltar um pouquinho esse ponto também. E é mais ou menos isso aqui que eu quero utilizar. Daí é uma questão de você ver, você pode ajustar, por exemplo, aqui se você quer uma curvatura, o ponto aqui um pouquinho mais inclinado, por exemplo, e uma curvatura um pouco menor aqui, daí você diminui um pouco aqui, desse jeito assim. Aqui também você pode diminuir um pouco para não ficar tão para fora, tão passando aqui da linha guia. Daí é uma questão de você ajustar e ver como você quer fazer. Não dá para ter uma ideia muito bem agora, porque eu já estou visualizando o objeto finalizado, que é toda essa curvatura aqui. Mas quando você desenha um item aqui, você não consegue ter uma ideia muito boa de como ele vai ficar. Agora é que a gente vai fazer as modificações. Ó, desenhei a primeira parte, a primeira curva aqui do ponto que eu vou utilizar. Eu vou selecionar isso aqui, deixa eu ver se está bem no encontro aqui, está mais ou menos. A gente pode até vir aqui e modificar esse ponto para ele ficar bem no encontro ali das linhas guia. A gente pode conferir aqui o outro ponto também, ver se ele está bem no encontro aqui das linhas guia. A gente pode fazer essas alterações antes de começar o processo de finalização do objeto. Então tudo isso você tem que deixar já preparado. Depois que você criou a curva inicial, daí você vem com a ferramenta de seleção. Tecla no sinal de mais do seu teclado para duplicar esse objeto aqui, para fazer uma cópia dele. E você inverte ele aqui para ele ficar do lado. Agora você clica nele e arrasta para o lado, segurando o CTRL no seu teclado, até que ele fique ali, nesse ponto de cima aqui, ó, encontradinho com o outro. Desse jeito aqui, ó. Então você tem que fazer exatamente isso. E você vai ter um objeto espelhado, simétrico, exatamente igual aquele primeiro. Agora você seleciona os dois aqui. Você pode soldar eles para unir em um objeto só. Você tecla o sinal de mais no seu teclado de novo, para você duplicar esse objeto. Você inverte ele agora na vertical. E você arrasta aqui para baixo, segurando o CTRL de novo, até que as pontas ali se encontrem na parte central. Daí você aproxima o zoom aqui, você pode usar o teclado, até que você faz o objeto se encontrar bem certinho ali no meio. Quando todas as linhas se encontraram, você vai selecionar o de cima aqui com o Shift, pode soldar tudo de novo e você tem um objeto único, que é aquela moldura que a gente quer utilizar. E assim, todos os lados do meu objeto estão exatamente com a mesma medida, porque a gente usou uma linha como base e foi espelhando ela. Então não tem perigo de eu fazer um lado um pouquinho mais torto, outro para um lado, outro para o outro, e a pessoa, quando abrir o convite, vê que ele não está simétrico. Assim fica perfeito. Só que agora tem um porém. Se você vai querer botar cor nesse objeto aqui, você não consegue botar cor. Deixa eu botar aqui um azul, um vermelho, qualquer cor. Não pega cor, porque você criou linhas, juntou essas linhas e você não conseguiu, e essas linhas elas não se transformaram em objeto, simplesmente em um contorno. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai selecionar tudo isso aqui, a gente vai separar e agora, com esse objeto separado, eu vou vir aqui, ó, criar um limite. Lembra que a gente viu essas ferramentinhas aqui num outro vídeo? Eu vou criar um limite. O que vai acontecer? Eu vou criar um objeto aqui, ó. Esse é meu objeto original aqui, com as curvas separadas agora. E esse aqui é um objeto que eu posso vir aqui e colocar a cor que eu quiser para utilizar. Então fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Então esse aqui é meu objeto. Eu vou inclusive deixar sem cor agora. Vou deixar ele aqui do ladinho. E esse aqui é o objeto que eu criei para começo
como base que eu posso deletar porque eu não vou utilizar ele. Então eu tenho aqui o meu objeto que vai ser utilizado como moldura do convite. Agora eu já posso remover as minhas linhas guia e continuar trabalhando no restante do convite. Bom, agora eu vou fazer o desenho daquele fundo que vai ficar atrás dessa moldura principal. Esse serrilhadinho aqui, só que eu não quero ele tão curtinho e nem tão espesso, então eu vou fazer da seguinte forma. Vou desenhar um retângulo aqui na minha tela, mais ou menos do tamanho que eu quero utilizar. Eu vou padronizar as medidas aqui, vamos ver se vai ficar certo. Eu vou colocar aqui 2 centímetros por 0,5. Mais ou menos isso que eu quero utilizar. Vamos ver se vai ficar do tamanho desejado. Acho que nem 0,5 aqui, um 0,4 vai ser o suficiente. Agora eu vou pegar esse retângulo que eu desenhei aqui e eu vou inclinar ele 45 graus. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu colocar ele aqui para ver se fica mais ou menos como eu quero. Eu acho que ainda está muito grande. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer então ele de 1,5 centímetros e 0,3 aqui na largura. Agora acho que ficou certo. Mais ou menos isso. Ok, então eu inclinei 45 graus. Fiz aqui do tamanho que eu queria, vou dar um sinal de mais no teclado, agora eu vou colocar menos 45 para trazer ele para o outro lado. Agora vamos aproximar um pouquinho o zoom aqui, eu vou arrastar ele para o lado segurando o Ctrl até ele ficar exatamente no encontro aqui de ambos. Quando ficou exatamente aqui no encontro a parte de baixo dele, eu vou selecionar o outro segurando o Shift e vou soldar esses dois objetos. Agora eu tenho o primeiro item que vai compor o fundo aqui do meu convite. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que duplicar ele aqui para o lado. Então eu vou dar um sinal de mais, vou clicar e vou arrastar aqui para o lado até ele ficar exatamente no encontro aqui de ambos. Não pode ficar sobrando nada aqui nas bordas. Ó. Coloquei aqui do lado, seleciono o primeiro objeto junto e soldo novamente. Ó, vou criando um objeto só, porque quando eu colorir ele, eu quero que todo ele fique com a cor aqui de fundo. Agora é só duplicar isso aqui de novo, trazer aqui para o lado, segurando o Ctrl. Ajustar aqui essa parte do encontro de ambos. Seleciono os dois, solda de novo. Na verdade, antes de soldar, deixa eu duplicar esse cara aqui, puxar aqui para o lado, porque eu não vou precisar de tanto tamanho para o lado. Agora sim, seleciona esse e solda todos os objetos. Agora é só posicionar ele aqui na tela. E é mais ou menos isso aqui que eu quero. Só que eu não quero com contorno, então deixa eu tirar a cor de contorno. E usar aqui um cinza... Bom, vou deixar esse aqui por enquanto. O segundo na escala de cinza aqui, que é 20% de preto. E é mais ou menos isso que eu vou querer utilizar. Agora eu tenho que duplicar ele para baixo aqui, sempre na vertical. Então o que vai acontecer? Ó? Eu vou pegar esse objeto aqui, vou dar um sinal de mais, vou arrastar para baixo com o Ctrl. Vou dar um sinal de mais, arrastar para baixo com o Ctrl e assim eu vou fazendo várias vezes. Depois que você fez alguns, você pode selecionar todos aqui, dar um sinal de mais, arrastar para baixo com o Ctrl e assim você pode fazer quantas vezes for necessárias para você preencher a sua tela. Agora a gente vai centralizar a visualização aqui do nosso desenho, do nosso convite. E a gente vai ter que distribuir a distância, porque a gente fez isso manualmente. É lógico que não vai ficar bem certinho. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu ajustar um pouco o zoom. Eu vou selecionar todos esses objetos aqui. Vou vir aqui no alinhar e distribuir. Lembrando que você coloca essa janela aqui em janelas de encaixe, alinhar e distribuir, caso você não esteja visualizando ela. Daí você vai vir aqui, ó, distribuir. Daí você vai distribuir o quê? Vai distribuir ao centro verticalmente para distribuir o espaço entre esses elementos. Clicou aqui, vai ficar com espaço igualzinho entre todos os objetos aqui. Então ficou totalmente simétrico. Agora você pode agrupar esses objetos aqui para virar uma coisa só. E você pode apertar a letra P no teclado para ele ficar centralizado na sua tela. Então ele vai ficar exatamente no centro e vai ficar também com a mesma distância entre cada um dos itens aqui que vão compor o fundo. Agora a gente precisa colocar esse fundo com os limites aqui da nossa página. Para isso eu vou mostrar um efeito, uma ferramenta que a gente ainda não viu como utilizar. Então vamos lá, pega isso aqui, arrasta aqui para o lado, clica duas vezes aqui na ferramenta do retângulo e ele vai criar um retângulo exatamente do tamanho da nossa tela de desenho. Eu vou tirar a borda clicando com o botão direito aqui no xizinho, eu não quero borda nesse objeto aqui. E agora eu vou usar um efeito chamado Power Clip.
O Power Clip serve para você colocar um objeto dentro de outro. Uma imagem dentro de um desenho do Corel, por exemplo, dentro de uma forma desenhada no Corel, ou então esse objeto aqui dentro desse retângulo para que ele tenha esse corte aqui bem certinho, para que não fique essas bordas aqui para fora da nossa tela de desenho. Para fazer esse efeito do Power Clip, você faz o seguinte, ó, você seleciona o objeto que você quer usar como preenchimento, nesse caso é esse objeto aqui, clica com o botão direito e escolhe Power Clip dentro. Ou então vem aqui, objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Aí você seleciona e clica lá no retângulo, que eu quero transferir esse aqui para cá. Clica lá e ele vai lá para dentro. Para você editar isso, também, objeto, Power Clip, daí você pode extrair o conteúdo, editar o Power Clip ou até bloquear o conteúdo. Ou centralizar, ajustar e toda essa questão de ajustes que você pode fazer aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, centralizar o conteúdo. Caso ele não esteja centralizado, ele vai ficar bem certinho aqui na parte central. E eu tenho aqui o fundo do meu convite já criado. Agora, isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui branco, trazer para cá, centralizar. A gente já tem uma ideia de como está ficando o nosso convite. Só que aqui na parte do fundo, eu ainda tenho aqui na parte central um retângulo. Ó, um retângulo aqui com algumas bolinhas brancas. Esse retângulo eu vou trabalhar com uma cor azul. Então, por enquanto, deixa esse cara ainda do lado aqui. O que eu vou fazer? De novo, 2 cliques aqui na ferramenta de retângulo. Eu vou preencher essa ferramenta com uma cor azul só para a gente ver. Pode ver que ele está lá atrás, ele está lá no fundo. Ó. Então eu vou dar um Ctrl Page Up para trazer ele para frente. Vou tirar a cor de contorno dele. E eu vou ajustar o tamanho dele para ser um pouquinho menor. Então vou pegar aqui, vou diminuir um pouco. Vou pegar aqui e vou diminuir um pouco. Que vai ser uma tarja mais ou menos centralizada. Letra P no teclado para deixar ele bem centralizado. Só que não é esse tom de azul aqui que eu quero trabalhar. Então eu vou escolher aqui um tom de azul que eu quero trabalhar no meu convite. E é mais ou menos esse aqui, um azul celeste. Deixa eu segurar o botão clicado aqui. Um tom um pouquinho mais escuro até. Aí, cheguei no tom de cor que eu quero utilizar. Agora a gente vai fazer nesse retângulo aqui, aquelas bolinhas de fundo. Simples como fazer esse preenchimento. Vai pegar a ferramenta de círculo, vai vir aqui, vai fazer um círculo perfeito segurando o Ctrl do tamanho que você quiser utilizar. Nesse caso aqui vai ser branco, então eu vou selecionar, vou colocar a cor branca, o contorno também pode ser desse tamanho aqui. Vou posicionar ele mais ou menos aqui como eu quero que ele fique, que vai ser cortando um pouquinho aqui a parte inicial. E agora eu vou usar o duplicar. Você pode ver aqui que no duplicar, ó, o X está com 0,5 centímetros e o Y está 0. Então, se eu selecionar esse círculo que eu acabei de criar, der um Ctrl D, ele vai vir aqui para o lado, 0,5 centímetros. É mais ou menos isso que eu quero. Eu quero que ele venha, eu acho que 0,6 ou 0,7 vai ficar perfeito. Então, vamos ajustar aqui, Ctrl D, 0,6, Ctrl D, Ctrl D, até você preencher toda a largura aqui da sua tela. Vou dar um extra para ele ficar lá fora. Agora eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, todos esses círculos que eu fiz, e eu vou agrupar eles para virar um objeto só. A posição é mais ou menos essa que eu quero. Agora eu quero duplicar isso para baixo. Então eu vou dar um sinal de mais no meu teclado, vou arrastar e vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Agora, sinal de mais no teclado, nesse primeiro aqui, ó, vou selecionar. Deixa eu ajustar primeiro aqui para ver se está mais ou menos no meio aqui, ó. Dividir a distância aqui entre os círculos, é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu ajustar o zoom. Agora eu vou arrastar para baixo aqui, segurando o Ctrl para não mudar a posição dele. Pode ser um pouquinho mais para baixo, usar as setas de direção. E é isso aí. Agora eu seleciono o primeiro, Shift, seleciono o segundo, sinal de mais no teclado, arrasto para baixo segurando o Ctrl. E mais uma vez, sinal de mais, arrasto para baixo segurando o Ctrl. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses itens aqui, todos os círculos. Vou vir aqui no alinhar e distribuir e vou distribuir o centro verticalmente, para a distância ficar igual em cada um deles. Agora eu vou agrupar esses objetos e eu tenho uma coisa só. Agora eu vou vir aqui em Objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente, seleciono aqui esse retângulo, vou vir aqui no botão direito, ó, eu posso ajustar o conteúdo, centralizar o conteúdo. E eu tenho essa parte do fundo aqui já definida também. Eu até acho que poderia ser um item a menos, uma fileira a menos. Ficou bastante poluída essa parte central aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, botão direito, eu vou extrair o conteúdo. Agora eu vou selecionar isso aqui, eu vou desagrupar.
Vou tirar essa última fileira aqui, vou pegar essa aqui, vou arrastar para baixo segurando o Ctrl até ele ficar mais ou menos na borda para que ele corte mais ou menos a mesma parte que lá em cima. Agora eu tenho que selecionar todos eles, ó. Essa mais e mais a primeira, vou distribuir aqui o centro, agora sim ficou do jeito que eu queria. Vou agrupar isso tudo, vou vir aqui no Power Clip, colocar no recipiente, vou selecionar aqui o quadrado. Objeto, Power Clip, centralizar conteúdo ou com o botão direito, isso indifere. E eu tenho aqui o efeito que eu queria na parte central. Agora sim, eu tenho todo o fundo preparado. Ó, tem a parte de cima, a parte de baixo e a parte central. Eu não vou fazer essas tarjinhas brancas aqui, porque eu acho que vai ficar muito aqui nessa parte central. Eu já tenho o branco aqui quase na borda. Vou centralizar isso aqui. Esse objeto que eu pintei de branco aqui, eu vou tirar o contorno dele para ele ficar só branco. E eu preciso de um objeto desse aqui na mesma cor azul que está aqui na parte de trás. Então eu vou pegar essa moldura central aqui, que por cima do branco eu vou escrever, mas eu quero que ele tenha uma bordinha azul. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar no sinal de mais aqui do meu teclado para duplicar esse objeto. Vou vir aqui no cantinho dele, até vou vir com o zoom aqui bem próximo. No ponto aqui do canto de redimensionamento e vou clicar e arrastar, só que eu vou segurar o Shift pressionado para ele fazer um aumento para todos os lados. Então eu vou criar uma borda aqui, mais ou menos desse tamanho, e esse aqui eu vou preencher com a mesma cor que eu preenchi o azul aqui do fundo, que aliás eu troquei, não estava gostando daquele primeiro tom. As cores que você utilizou, elas ficam aqui embaixo, ó, no histórico. Então eu vou clicar aqui para colocar a mesma cor. Eu vou pressionar agora Ctrl Page Down no teclado para enviar ele para trás e ele vai ficar para trás do meu objeto branco. Mais ou menos isso que eu queria. Eu quero um pouquinho maior essa borda. Então eu vou clicar aqui, vou arrastar para o canto segurando o Shift aqui para ele aumentar em todas as direções. Agora sim, está do jeito que eu queria. Criou uma borda aqui ao redor. Aqui ela se confunde com essa borda do azul, mas é essa a ideia mesmo. E eu tenho o elemento de fundo com a moldura e aqui a parte onde eu vou colocar o texto. Agora é só centralizar e colocar o meu texto além daquela minha ilustração. Vou importar então aquele item que a gente baixou lá do site do FreePic. Vou vir aqui no importar, pegar lá na pasta. Deixa eu importar esse ponto AI aqui, vamos ver se ele importa certinho. Importar para cá. Pronto, veio todo o objeto para cá. Deixa eu arrastar ele para o lado. Agora eu preciso tirar só essa parte central aqui, só a ilustração do bebezinho. Então eu já deixo eu tirar isso aqui, ó. Essa parte aqui eu já deleto. Isso aqui tudo já não é mais necessário. E essa parte aqui provavelmente a gente vai ter que desagrupar ela para utilizar. Então vamos lá, desagrupa aqui. Pega a parte que eu vou utilizar, seleciona o restante aqui e deleta. E eu tenho já o item que eu vou utilizar. Deixa eu centralizar ele aqui usando a letra P. E agora é só dimensionar para o tamanho que eu quero utilizar. Vou colocar aqui que ele é para centralizar na parte horizontal. E colocar um pouquinho mais para cima. É mais ou menos isso aqui que eu quero. Aliás, agora que a gente importou o objeto, que eu vi aqui, a gente pode pegar um tom de azul. O mesmo que está sendo usado aqui nesse vetorzinho que a gente importou. Então eu vou pegar aqui o conta-gotas. Deixa eu pegar essa cor aqui ou essa aqui. Vamos testar. Não, eu acho que é a mais escura. Então vamos lá, conta-gotas, pega a cor mais escura e preenche aqui o objeto. Agora sim nós chegamos num acordo de cores aqui. Eu vou ter que selecionar aqui esse objeto do fundo também e colocar essa mesma cor que eu acabei de extrair. Então a gente tem um padrão de cores, a gente extraiu a cor desse objeto aqui. Agora é só colocar o texto e está pronto o meu convite. Como colocar texto não tem muito mistério, a gente vai acelerar um pouquinho o processo aí na edição. E daí você pode acompanhar só o posicionamento dos textos a partir de agora. Agora é só a gente ajustar o tipo e o tamanho da letra. Para esse item inicial aqui, eu vou utilizar duas famílias de fonte. Eu vou utilizar aqui a Intro Script. Aqui também, como já fica aqui nas mais usadas. Isso aqui vai ter uma letra um pouquinho mais definida, porque é a questão de endereço, então não tem por que mudar. Aqui vai ser a Intro Script também. O 17 também, e aqui na sugestão de presente também vai ser essa mesma fonte. Esse chá de fraldas aqui vai ser com uma letra diferente, que vai ser a Intro Rust.
Daí agora a gente vai ajustar tamanhos e também o posicionamento. Como que vai funcionar aqui? Esse cara aqui, vamos diminuir um pouco, vai ser tamanho 20. Este daqui vai ser tamanho, pode ser o 24, acho que vai ficar nessa posição mais ou menos. Não, tem que ser menor. Esse aqui tem que ser um pouquinho menor, então vamos colocar 18. Essa parte aqui do nome, um pouquinho maior, vamos colocar aqui um 30. Pode ser até maior, 35. Agora a questão do ajuste de cores. Eu não quero trabalhar com a cor preta, eu quero trabalhar com um cinza. Vamos pegar aqui 70% de preto, 80%. 70% fica bom. 70%. Essa parte do chá de fraldas aqui vai ser no tom de azul, o mesmo tom aqui utilizado na parte do convite. Aqui então 70% de preto. Eu acho que o 80 fica melhor para ler. Então vamos pegar aqui 80% de preto. Lembrando que aqui embaixo fica o histórico das cores recentemente utilizadas. Essas outras fontes aqui, ó, eu vou utilizar a Comic Sans. E todas elas vão ser com 80% de preto. Então deixa eu já selecionar todas aqui para colocar a fonte e a cor também. Bom, agora vamos ao posicionamento final então. Como posicionar não tem mais mistério nenhum, então a gente vai acelerar de novo o processo aqui. Eu quero que essa parte central fique mais ou menos aqui. Vou puxar essa parte do nome. Vou usar pelas bordas da página o alinhamento aqui para centralizar os textos. E aqui ajustar o tamanho. Agora, para fazer o ajuste dessa parte de baixo aqui, eu quero que haja uma espécie de divisão aqui dos setores, digamos assim, do convite. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar algumas linhas guias para ajudar a gente a posicionar os objetos. Vou colocar uma aqui no início do texto, outra no final do texto. E aqui eu vou desenhar uma linha. Então, eu vou pegar aqui, pode ser a ferramenta do Bezier. Vou fazer uma linha de 2 pontos aqui, segurando o Shift, que ela vai ficar bem retinha. Agora eu vou selecionar ela aqui, vou arrastar até na borda aqui. Lembrando que se ele não estiver alinhando pelas linhas guia aqui, eu já mostrei isso na aula passada, você marca aqui alinhar pelas linhas guia. Aí você vem aqui, faz o alinhamento até na sua linha guia. E essa linha aqui ela vai ter um tom de cinza, que é o mesmo tom de cinza dessa parte do fundo aqui. E assim você cria uma espécie de divisória aqui entre os elementos. Agora essa linha aqui eu vou duplicar ela, eu vou inverter a posição, então eu vou colocar aqui 90 graus. E esses elementos aqui eles vão ter que vir para o alinhamento aqui da nossa linha guia. Na parte do domingo aqui eu quero desenhar um pequeno retângulo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar mais uma linha guia aqui até o final do 17. Vou desenhar um pequeno retângulo aqui entre essas duas linhas guia. Nesse retângulo eu vou tirar a cor da borda dele e vou preencher com o mesmo tom de azul que a gente tem aqui nessa parte. Vou colocar ele um pouquinho para o lado, eu vou selecionar esse domingo aqui, eu vou vir aqui em objeto, ordenar. Eu vou colocar aqui na frente de e vou selecionar esse retângulo. Agora sim eu posso colocar ele aqui e ele fica atrás. O domingo aqui vai ser na cor branca e eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. Aproximar um pouquinho para conseguir alinhar ele certinho aqui no meio do meu retângulo. E agora ajustar aqui o restante do texto. Esse 15 horas com o endereço aqui e o ponto de referência. Entre os objetos eu vou alinhar eles aqui dessa forma. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte de todos eles.
Aqui eu posso ainda juntar um pouquinho mais essa informação. Vou agrupar todos eles para conseguir movimentar de uma forma só. Seleciona aqui o 17 também e alinha nesse centro aqui. Essa parte aqui de baixo, em relação à página, eu vou centralizar, já está ok. E essa barra aqui, eu tenho que posicionar ela um pouquinho mais para cá. Deixa eu puxar uma linha guia aqui no topo e fazer o tamanho dessa barra exatamente até no topo aqui. E tá aí o nosso convite prontinho. Deixa eu abrir a visualização dele aqui para você conseguir enxergar. Tá pronto. Agora é só fazer a exportação para enviar. No caso, como foi digitalmente, então é só exportar para fazer o envio. Para fazer essa exportação, arquivo, eu vou publicar ele aqui com o exportar. E daí eu vou escolher aqui ou JPG ou PNG, para ter uma qualidade um pouquinho maior PNG, para ter um tamanho menor JPG. Então você escolhe aí como você quer fazer. Vou escolher aqui o PNG, vou colocar lá dentro da pasta. Vou dar um nome aqui, vou dar um exportar, ele vai abrir uma caixinha aqui de pré-visualização da exportação, aqui está aparecendo como que ele vai ficar depois de exportado. Vou dar um OK e ele foi lá para dentro da minha pasta, já com o formato que eu posso usar para enviar pela internet. Está aí o nosso arquivo já finalizado. Poderia até exportar um tamanho um pouquinho maior, mas esse tamanho aí está suficientemente bom para fazer o envio por telefone principalmente. Se você quiser exportar ele num tamanho um pouquinho maior, com uma qualidade um pouquinho maior, daí na hora de exportar aqui, ó, nessa tela aqui do preview da exportação, você vem aqui em transformações, ó, ele tem o tamanho aqui em centímetros, daí você pode escolher, por exemplo, pixels, e você pode colocar aqui 720 por 1080, por exemplo, que daí vai ser um tamanho aí maiorzinho um pouco e com uma resolução melhor para a pessoa visualizar. Então você pode mudar esse tamanho na hora de exportar e você vai ter um arquivo um pouquinho maior, com uma resolução um pouquinho melhor, desculpa, para você enviar por e-mail, para você enviar por WhatsApp para os convidados. Bom, com isso finalizamos mais uma aula. Eu creio que é a aula mais cansativa de todo o curso, muita coisa para mostrar. Mas você pode aprender bastante coisa interessante também. Não deixe de praticar, não deixe de exercitar tudo que foi visto aqui, replicar isso, porque você vai usar muitas das técnicas mostradas aqui para a criação de folders, para a criação de convite, para a criação de diversos tipos de artes. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário lá no site do RBTech, que por lá eu tenho condições de dar um suporte. Aqui no YouTube não tem como acompanhar os comentários, porque o gerenciamento do YouTube é muito ruim. Então tem dúvidas, vai no site do RBTech e comenta lá que eu tento te ajudar. No mais, o meu muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.